Dando sequência, a primeira turma do STF formou maioria para derrubar parcialmente a decisão da Câmara dos Deputados que havia suspendido toda a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem, réu na trama de 8 de janeiro. Para falar sobre esse tema, o Jornal da Manhã recebe agora o deputado federal Cezinha de Madureira. Deputado, muito bom dia. Bom dia, Marcelo Matos, bom dia, Soraya, a todos os telespectadores, ouvintes. Um ótimo dia para nós neste sábado. Muito obrigado. Deputado, nós tivemos então essa decisão na quarta-feira à noite. Ontem à noite, então, maioria formada, prevaleceu a lógica, mas havia também uma expectativa de que poderia beneficiar outros réus nesse processo. Até que ponto a decisão falava sobre isso mesmo, deputado? Olha, o que eu estou vendo neste momento é uma sede do parlamento conseguir fazer de fato aquilo que tem que ser feito, que é se pronunciar na harmonia dos três poderes. Nós temos um sistema presidencialista com três poderes, que é legislativo, executivo e judiciário. A partir do momento que, inclusive, louvável a decisão e a forma de agir, a forma de pautar do presidente Hugo Mota, nós tivemos 315 votos, assim, no estalar de dedos, a favor da matéria, mantendo a harmonia do poder, sem muito barulho, exercendo o seu poder. Então, acredito que a representatividade do povo, que é direto na Câmara, está fazendo o seu papel, que é legislar sobre aquilo que a população anseia. Agora, deputado, diante desse entendimento dos ministros do STF, o senhor espera um posicionamento do próprio Hugo Mota contra o STF? Uma coisa que precisa entender por exemplo, eu ouvi agora recente vários colegas, várias pessoas falando em pressão ao presidente Hugo Mota. Eu acho que quando o povo nos elege, eles estão nos dando uma digital para decidir por eles. Assim, a Constituição nos ensina, nos prega isso, que o poder emana do povo. Mas o povo nos elege para colocar lá 4 anos, ou mais, quando reelege, para decidir em nome dele. Aí nós temos que ter a coerência desta decisão. Nós temos que saber decidir em nome do povo, não pela pressão. Dito isso, o que eu quero dizer? Eu acho que um líder, um grande líder que já se destacou aí, o presidente Hugo Mota, não pode se pautar pela pressão, e sim pela coerência. Ele pauta esse tema e, sem muito barulho, na dele, consegue ali, em menos de 2 horas, no plenário da Câmara, aprovar, sem muitos por maiores, esse tema com 315 votos. O que tem que fazer agora? Conversar, dialogar, para que continue a harmonia nos poderes. O Supremo, quando ele entra em um tema, é porque ele entende como um poder que precisa moderar sobre aquilo, precisa conferir com a Constituição. Está certo o Supremo quando entra em um tema. Não estou dizendo que está certa a decisão do Supremo. Tem que analisar aquilo que eles acreditam que não está em consonância com a Constituição. Daí o tema volta ao Congresso para se manifestar ou não, que inclusive nós no Congresso Nacional não podemos ser pressionados a legislar em alguma matéria. Nós somos habilitados para legislar e inclusive não legislar. Então eu acredito que a liderança do presidente Hugo Mota vai trazer um resultado bom nesta matéria e das próximas que virão no mesmo tema, conversando, dialogando, não por pressão. Pressão é um tema desse, não dá certo, e faz bem o presidente Hugo Mota não aceitar nenhum tipo de pressão, porque esse é um tema para decidir com coerência, para inclusive conseguir tirar todos os presos que estão presos injustamente do dia 8 de janeiro. Deputado Cezinha de Madureira, agora a pergunta dos nossos comentaristas, o Diogo da Luz e também o Henrique Kriegner, que estão conosco. Eu começo com você, da Luz. Bom dia, deputado. Uma honra poder falar consigo.
Eu vejo que é muito cara à oposição, e a muitos outros do centro também, essa questão da anistia, mas parece cada vez mais difícil de passar. De outro lado, poderia haver uma discussão sobre um projeto de lei que abolisse os artigos de abolição do Estado de Direito e tentativa de golpe de Estado, o que resolveria grande parte do problema sem dar liberdade a todos indistintamente. Esse assunto vem sendo discutido na Câmara? Sim, vem sendo discutido. Boa pergunta, Diogo. Parabéns pelo trabalho aí. Obrigado pela pergunta. Olha só, o que nós temos que diferenciar? Nós temos o que a população tem enxergado e nós, o excesso de pena nessas pessoas que participaram deste ato dia 8 de janeiro. E, segundo os advogados, entre essas pessoas, muitos ali que são inocentes, outros que de fato cometeram algum tipo de crime que tem que ser penalizado, mas não por quem comete um crime e a justiça acredita que é um crime, tem que passar por esse processo da pena ali, mas não uma pena desse tamanho que, enfim, infelizmente chegou. O que tem que ser feito? Nós temos que batalhar para usar o nosso poder, que é um dos 3 poderes e é constitucional isso, para libertar essas pessoas de alguma forma. Não importa o modelo. O importante é libertar. Você sabe o que é triste, Diogo, Henrique, Marcelo, Soraya? É que, em todo esse período, grandes parlamentares acabam entrando em uma pilha de utilizar a pauta para politizar. E nós temos que trabalhar, dialogar, que nós do parlamento fomos colocados para conversar, falar, dialogar, fazer acordo, votar, aprovar ou não aprovar. E quando há conversa, é melhor do que pressão. Nós temos que aprovar o tema e não ficar usando politicamente para uma próxima eleição. Esse tema tem sido discutido, é um tema que você acabou de ver na liderança do presidente Hugo Mota, que, mais uma vez aqui, quero exaltar a liderança dele, que não está se pautando por nenhum tipo de pressão, de maioria ou de minoria, e sim pela coerência de atender o anseio da população. Esse tema está sendo conversado, tanto é que 315 votos em menos de 2 horas no plenário da Câmara foi assim no estalar de dedo, como no dia anterior, um tema que se dizia muito difícil, o aumento das vagas na Câmara dos Deputados, e pautou-se e voltou-se rápido. Eu acredito que é um tema que, se tiver calma, se tiver coerência, se tiver paciência, conversando, nós vamos ter sucesso. Na pressão, não tem sucesso. Henrique. Bom dia, deputado. Obrigado por falar aqui conosco. Eu tenho uma pergunta que conecta com aquilo que o senhor está trazendo aqui também a respeito da diferença entre fazer pressão e trazer esse diálogo e construir esses acordos, né? Que a primeiro momento pode parecer bastante positivo, mas que levanta para nós da sociedade uma pergunta de que até que ponto os nossos interesses eles são de fato contemplados quando esses acordos são feitos internamente dentro do Congresso, apesar da premissa constitucional que o senhor trouxe aqui. E aí eu trago como exemplo tanto essa questão do ramagem e todo o contexto aí do 8 de janeiro, que é realmente uma questão que parece ser de grande opinião pública, que existe um abuso nas penas que estão sendo cometidas pelo STF, um excesso na maneira como isso tem sido lidado e um equívoco também na forma de colocar todas as pessoas ali envolvidas no mesmo balaio, no mesmo processo. Mas um outro exemplo que a gente pode ver também é a recente aprovação aí do número, na Câmara de Deputados, do número de deputados, né? E essa aprovação que o senhor, inclusive, votou a favor. Quanto que a gente pode ter segurança de que os nossos interesses são, de fato, defendidos nesses acordos internos do Congresso? Porque nesses 2 exemplos que eu trouxe, o interesse do povo não está sendo escutado. Olha só, saiu aqui o áudio, de alguém trabalhando aí. Vamos lá. Boa pergunta e eu quero te responder com muita segurança. Eu votei sim. Votei sim porque nós, parlamentares, não podemos nos furtar, não podemos fugir do nosso papel. Nós não podemos fugir do desgaste. Quando tem um tema na Câmara, ele tem que ser votado.
Não importa se vai ter desgaste, se não vai ter. Eu não posso ir para nenhuma votação, colocar no digital, representando as milhares de pessoas que me colocaram lá. Eu não posso me esconder e ficar sem votar, ou simplesmente votar contra aquilo que deve ser votado com medo de perder a próxima eleição. Eu tenho que ter responsabilidade de dialogar, discutir e votar mediante aquilo que chega no Congresso. E quando nós temos um aumento na população, quando nós temos ali os órgãos do governo, as pesquisas mostrando que é necessário fazer aquilo, não importa qual é o desgaste que vai ter, eu tenho que votar. Eu não posso ser covarde e não votar um tema como esse. Quando nós somos eleitos para 4 anos, repito, nós temos que ter o senso e a responsabilidade de viabilizar uma explicação para os nossos eleitores, em especial aqueles que votaram, no meu caso, em mim, dar uma explicação plausível para eles entenderem o porquê que eu fiz aquilo. Eu não posso correr, como muitos correm, não, eu não vou votar esse tema não. Cadê a responsabilidade para que você foi eleito? Então, são temas difíceis que têm que ser votados. Eu repito aqui, usando o exemplo do presidente Hugo Mota. Percebemos já no início da sua trajetória aqui como presidente que não se pauta pela pressão, e sim pela coerência. Conversar com os líderes, até porque, eu vou te dar uma informação. Quando você vai votar um tema na Câmara, não importa qual seja o projeto, você tem que se preocupar em ter o voto da maioria, da minoria, do centro. Você tem que tentar achar um termo para conseguir o voto dos colegas. E se você coloca um texto quadrado, atendendo só a sua demanda, a demanda que o povo que te elegeu quer, às vezes você não aprova. É por isso que há o diálogo, é por isso que às vezes entra um texto a mais, um texto a menos. Olha, vamos para essa matéria aqui, depois a gente vai deliberar sobre essa outra matéria. É por isso que, às vezes, o texto não contempla só um fato ou só um tema. Ele contempla vários temas e, no meio do caminho, na votação, vai entrando uma emenda, um destaque, um comentário, e aí vai ajustando a carga do caminhão para conseguir votar. Nós tivemos agora 315 votos, uma votação de PEC, sem fazer nenhum tipo de esforço. Por quê? Porque os líderes que representam a maioria dos deputados, não dá para você pegar 1 milhão de pessoas e colocar na Câmara para decidir. Esse 1 milhão de pessoas está representada ou representado por deputados e senadores que precisam ter a coerência, e é isso que nós estamos fazendo. Quando a conversa tem 315 votos, votação de PEC sem nenhum esforço, aí quando existe coerência e conversa, não pressão. Conversamos com o deputado federal Cezinha de Madureira. Deputado, muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado pela entrevista, um abraço a todos vocês, um bom dia, repita. Para o senhor também, muito obrigado.